Muito bem, então a gente vai começar o quarto mandamento, que é... lembra do dia do sábado para o santificar. A pergunta é, quantos dias esse mandamento regula? Para a gente começar a pensar. Um dia. Vamos ler lá essas duas versões. Êxodo 20, 8 e 11. E Deuteronômio 5, 12 a 15. Alguém abre lá em Deuteronômio 5, 12 a 15. Eu vou ler Êxodo 20, 8 a 11. Que é o terceiro mandamento. Então fala o seguinte em Êxodo. Lembra-te do dia do sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. Ao sétimo dia descansou, por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Alguém lê Deuteronômio lá, por favor? Deuteronômio 5, 12 a 15. As duas versões elas dão um fundamento diferente para o sábado. Mas é interessante notar que nas duas, quantos dias da semana é mencionado? Todos os 7. Então, é interessante a gente começar a pensar dessa forma. Que esse mandamento não regula simplesmente um dia, mas toda a nossa semana. Todos os nossos dias é relevante para que a gente possa ter um sábado conforme nós devemos ter. Certo? Então, quando eu lembro de novo um exemplo do Sinclair Ferguson falando... Não lembro se era ele, quando ele estava estudando ainda, e ele via os estudantes lá trabalhando no domingo, estudando para poder fazer alguma coisa, e ele não, ele livre para descansar. Ele falava que isso era porque ele entendia que os 7 dias da semana estavam contidos nesse mandamento, que nos 6 dias ele poderia trabalhar e ele deveria trabalhar. Isso incluía se preparar para o sábado. Então o mandamento, quando a gente vai ver mais para frente também, envolve uma preparação para ele estar livre no sábado. Nas nossas confissões também a gente vai ver isso. Então esse mandamento ele regula, antes de mais nada, todos os dias, para que a gente primeiro trabalhe. Ele regula que em 6 dias nós devemos fazer a nossa obra, toda a nossa obra. E no 7º dia, descansar e santificar. Então esse mandamento não trata simplesmente do sábado, mas de como você vive toda a sua semana. Ele é muito mais profundo do que se a gente pensar em um dia só. Certo? E a gente tem algumas dificuldades quando a gente começa a tratar deste mandamento. Que fala, por exemplo, o sábado ele foi instituído quando? Na criação? Ou ele foi instituído lá na dispensação lá mosaica? Dependendo de como você responde essa pergunta, isso impacta em como você vive o seu sábado, ou no caso, o seu domingo. Então, se você fala que foi na dispensação mosaica, provavelmente, possivelmente, você não se importa com o sábado. Você não se importa com o seu domingo. Você não se importa com um dia especial para santificar o nome do nosso Deus. Agora, se você responde que foi na criação, que é a minha resposta, e eu espero que seja de todo mundo, a gente vai depois detalhar isso mais para frente, isso tem um impacto muito mais profundo. Afinal, as ordenanças criacionais, elas valem ainda hoje? Elas valem somente para Israel? Elas valem somente para os cristãos? Ou elas valem para toda a humanidade? Certo? Quais são as ordenanças criacionais, por falar nisso? É lembrar de Gênesis lá, né? O que Deus fala? Ele instituiu o quê? Ele instituiu o trabalho. Né? Então, criacionalmente ele instituiu o trabalho. Mesmo que Adão nunca tivesse caído, ele iria trabalhar. Ele instituiu o que mais? O sábado. O sábado, como a gente vai ver discutir mais pra frente. Ele instituiu o que mais? O quê?
Casamento. O casamento é algo instituído na criação, uma ordenança criacional. O mundo não pode falar que o casamento é entre do mesmo sexo, porque não é assim que Deus instituiu, não é assim que foi instituído na criação. Por isso que a gente aceita, por exemplo, que a sociedade regule o casamento e a gente não faz o casamento aqui e assina, a gente pega isso como o cartório, porque é uma ordenança criacional, o Estado pode ter esse poder de regular em cartório o casamento e a gente simplesmente dá a bênção e tudo mais, aceitando esse documento civil, porque é uma ordenança para toda a humanidade, certo? Foi uma ordenança lá na criação. Outro ponto de dificuldade, quando a gente trata do sábado, é se esse, como dia de descanso, ele seria peculiar a Israel ou é válido para os dias de hoje, em relação ao trabalho. Podemos trabalhar no sábado ou no domingo? Ou isso era peculiar da nação de Israel? Afinal, quando Deus instituiu o sábado, lá em Gênesis, ele fala sobre descanso? Fala, né? O que ele fala? Ele trabalhou 6 dias e no dia descansou, tomou alento, como a gente vê depois também, e o santificou. Então a gente vai ver essa dificuldade também sobre muitos tratam. Isso porque as pessoas têm um peso, porque querem lucro, dinheiro, querem trabalhar nisso. Então elas têm um certo ponto, um pé contra esse mandamento, porque normalmente, não necessariamente, mas normalmente isso inclui ganância. Outra dificuldade é se o sábado judaico ele foi substituído pelo domingo. Será se realmente foi? Ou não há conexão do domingo com o quarto mandamento? A gente já discutiu um pouquinho sobre a origem, né? Mas será que a conexão do domingo passa também pelo quarto mandamento ou não tem conexão nenhuma? Não tem nenhuma ligação do sábado judaico com o domingo. Por que a gente frequenta aqui, cultua a Deus no domingo? Alguma coisa a ver com Jesus Cristo ter ressuscitado, né? Um evento pouco peculiar, né? Pouco significativo para a nossa fé. Então a gente vai discutir isso com cuidado, porque tem seitas hoje em dia que afirmam que não. Na verdade, afirmam que se você não guardar o sábado, o 7º dia da semana, você vai para o inferno. Ou seja, nega até mesmo a suficiência de Cristo. Então a gente vai discutir isso sobre a transferência do sábado para o domingo. Não aceita em si, né? Acho que a gente nem vai falar sobre isso, mas a gente vai discutir sobre a validade do domingo, né? Do dia do Senhor. E outro ponto também que traz um pouco de dificuldade nesse ponto são as cartas paulinas. O que Paulo fala sobre dias? Tem 3 lugares que Paulo fala sobre dias. A gente tem Romanos 14:5, Gálatas 4:10 e Colossenses 2:16-17, dos quais provavelmente o mais difícil da gente argumentar é Colossenses, porque Romanos está falando de comida, ele nem fala de sábado em si, Gálatas também a gente vai ver lá, Colossenses é o que ele fala literalmente sábado. Então a gente vai ver isso com cuidado, o que Paulo fala sobre dias, né? O que ele está querendo dizer ali nesses 3 textos. Então essas são dificuldades que a gente vai tratar ao longo aqui desse estudo do sábado. Certo? Então, primeiramente, vamos entender o que é o sábado. Por que tinha esse mandamento, o que esse mandamento implicava. O entendimento atual do sábado era o quê? A gente olha, especialmente no Novo Testamento, e vê todo aquelas conjunto de preceitos dos fariseus, e a gente pensa que o sábado era um mandamento, era uma instituição opressiva. Não é? Quando você pensa no quarto mandamento, você pensa como algo que era opressivo ao povo, era algo que limitava e restringia o povo, que era algo pesado para o povo, ou não? Esse normalmente é o pensamento, por causa especialmente dos fariseus. Então o que é o sábado? O sábado ele era ordenado para que se descansasse, para revigorar, está escrito lá em Êxodo 23:12. Era para que você tome alento, para que você descanse e revigore. Então esse era o intuito, um dos intuitos do sábado. Então como que isso pode ser algo pesado e penoso para ser feito? Então a gente vai ver como que isso torna pesado para algumas pessoas. E o descanso, primeiramente, ele não era para ser simplesmente opressivo, mas ele era, como todo mandamento, como todos os mandamentos, toda a lei de Deus, era para seguir o padrão do próprio Deus, porque reflete o próprio Deus. A gente já falou isso aqui algumas vezes, eu até critiquei pessoas que falam contra isso aqui, que falam que Deus faz mandamentos e ordenanças por capricho, que ele não dá razão para você cumprir aquelas ordenanças, e você tem que fazer isso e ponto final.
Não é assim que Deus fala, não é assim que Deus faz, não é assim que está na Bíblia. Deus dá argumentos, Deus fala que isso vai ser para o seu bem, Ele explica como que isso vai ser para o seu bem, e Ele fala principalmente que isso reflete quem Ele é. Nós somos chamados a seguir a Deus, não há mandamentos capriciosos. Capciosos não, né? Esse de maneira alguma. Caprichosos também não. Enfim, caprichosos. É com muito capricho. Então Deus não faz assim. Né? A gente até falou isso com criação de filhos. Né? Pais também não são chamados a fazerem e educarem os seus filhos assim, por capricho, mas serem padrões, exemplos para os seus filhos. Certo? E aqui tem uma frase do John Murray, de um livro sobre ética, que fala que é princípio de conduta. Ele fala que o princípio orientador da ética não é apenas a vontade divina. Ou seja, não é simplesmente capricho. Existe de fato a vontade divina que quer que você seja santo, mas ele fala mais a conformidade ao padrão de procedimento de Deus. Sede santos porque o Senhor teu Deus é santo, porque eu sou santo. Então os mandamentos de Deus, todos os mandamentos de Deus é para seguir o padrão de Deus. Por isso que todos que estão em autoridade têm que ter bastante cuidado quando exercem essa autoridade, que não é por capricho. Nós não fazemos nada aqui, não exercemos autoridade por capricho. E o descanso aqui, então, esse mandamento não era por opressão, nem por capricho de Deus, mas era para seguir o padrão de Deus. Deus fez assim. Ao criar, Deus fez desta maneira. Em 6 dias ele criou e no 7º descansou, para que isso fosse um exemplo para nós. Ou seja, é óbvio que isso é para o nosso bem, não para opressão nossa. Tudo, galera. É um aspecto muito importante no sábado, contemplação. Que não existe muito hoje em dia, né? A gente contempla a televisão. Antigamente, para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, um historiador fala que, olhando de 70 anos para cá, ou de 100 anos para cá, o aspecto que mais mudou nos cristãos é a atitude em relação ao sábado. O que mais nós diferimos dos nossos avós é a nossa atitude em relação ao sábado. Sobre o que nós fazemos no sábado, o que nós cozinhamos, o que nós compramos, onde nós vamos, quais serviços nós pegamos no sábado. Para você ter uma ideia, quando eu estava discutindo sobre futebol americano, colocar na televisão no domingo, eles falaram que não ia dar certo, porque nenhum cristão ia assistir futebol no domingo. Hoje em dia, como que é lá? Eles têm o Super Bowl, que seria o evento, a Copa do Mundo lá, né? A final absoluta, onde as igrejas fazem o culto no recesso para não atrapalhar o futebol deles. Para ver a diferença de atitude dos cristãos hoje em relação ao sábado. Isso é o que mais mudou. Um historiador falando, isso é o que mais mudou recentemente na vida do cristão, a atitude em relação ao sábado. Onde não tem contemplação. Contemplação é esporte e besteira. Besteira de filmes e seriados que simplesmente vão contra os ensinos divinos, contra o padrão divino. O entretenimento dominou, né? Especialmente com a chegada da televisão e do automóvel, né? Como facilitou a busca desses entretenimentos, né? E isolamento do lar, né? Celular também, tudo, né? Como isso dificulta a contemplação e a vida em família, né? Muito bem. A repetição do 4º mandamento, então, ele fundamenta a saída do Egito na libertação. Então, outro ponto. Esse mandamento é fundamentado na libertação, não na opressão. Vocês são tirados da casa da servidão. Esse é o fundamento desse ponto também. Vocês comemoram o sábado, toda semana, para comemorar libertação, não opressão. Vocês foram tirados da casa da servidão. Então, qual foi o intuito desse mandamento? Comemorar a libertação, saíram da casa da servidão. Então, da mesma maneira que a igreja comemora semanalmente, todo domingo, a ressurreição de Cristo, não somente na Páscoa, mas todo domingo nós celebramos, como minha mãe falou ali, a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Da mesma maneira, o judeu comemora o êxodo, a libertação. Eles foram escravos por 400 anos, padeceram fortemente sobre o faraó e foram libertos pela mão poderosa do nosso Deus para permanecer em liberdade. Então esse dia, como fala lá em Isaías 58:13, era para ser deleitoso, agradável, prazeroso para todo judeu. Não era para ser uma opressão, diferente do que era visto nos dias
em várias épocas aqui do relato bíblico, né? De Neemias até Jesus Cristo, a gente tem isso como uma opressão, né? Praticamente também, se a gente notar, se a gente fala que esse mandamento era algo opressivo, especialmente a gente vê a lista de preceitos que tinha o judeu, o que você podia, o que você não podia fazer. Se a gente olhar na Bíblia, na palavra de Deus, praticamente não há mandamentos específicos. A única coisa que fala é, não vai trabalhar. Não vai trabalhar. Pronto. Não tem uma lista exaustiva do que você pode e o que você não pode fazer. Com exceção de um versículo que fala, não acendereis fogo na sua casa. Que praticamente implica em que você não vai ter todo aquele trabalho que você tem do dia a dia. Fogo especialmente em sentido servil, como para cozinhar ou como para uma forja, para alguma coisa assim que envolve fogo. Então esse é o único mandamento, praticamente, se não me engano, esse é o único que fala algo específico sobre o não trabalhar. Hoje em dia a gente cozinha sem parar. Então hoje em dia acender fogo é um pouco diferente daquela época. Então aqui eu não vou argumentar que você não pode esquentar a comida, pelo menos. Cozinhar a gente pode discutir mais para frente. Mas era diferente. Aqui envolve o trabalho servil, a dificuldade que tinha que te impedia de descansar e de contemplar e de santificar o nosso Deus. Então essa é basicamente a única especificidade desse mandamento, que em toda a palavra de Deus que a gente tem sobre o sábado, sobre não trabalhar. O resto, ele te dá uma certa liberdade para você definir o que é o trabalho e o que te impede de realmente descansar e santificar esse dia. Jesus também deixa claro que o sábado não era essa lista opressiva de preceitos. Não é isso que ele argumentou várias e várias vezes com os fariseus. Quantas coisas Jesus Cristo não fez no sábado? E ele falou que o sábado foi feito para quem? Para o homem, e não o homem para o sábado. Ou seja, o sábado é uma bênção para o homem, é um presente para o homem, é algo bom para o homem, é algo para o benefício do homem, não é algo para ser opressor, não é o sábado que está acima da gente para nos oprimir e regular todos os pontos da nossa vida, mas é uma bênção para nós, para que nós possamos descansar, revigorar, tomar alento, recuperar as nossas forças e contemplar toda a criação e quem fez toda a criação. Então, sábado, ele é uma bênção, não é uma opressão. Outro ponto, então, é agora sobre cumprindo o sábado. Então, a gente já viu basicamente o que é o sábado, em alto nível, mas como é que se cumpria esse sábado, então? O sábado foi feito para o homem, como a gente viu, mas não somos livres para fazer o que bem entendemos, porque a gente sabe que o sábado é de quem? De Deus. Quando a gente vê nos mandamentos, quando a gente vê em Gênesis, quando a gente vê Jesus Cristo fala que ele é o Senhor do sábado. Não somos nós os senhores do sábado, é um presente para nós, mas nós não somos os senhores dos nossos dias, nós não somos os autônomos, como nós falamos, nós somos os que governamos cada aspecto da nossa vida, mas é Deus quem governa. Então o sábado, apesar de ser um presente, não foi feito para ser usado como bem entendemos, mas como Deus entendeu, como Deus instituiu para nós. Então Deus deixa claro que o sábado é dele. A Yahvé deixa claro que o sábado é dele. Tanto no texto do quarto mandamento, como a gente viu, como em vários outros. Quando a gente vê em Êxodo 31, Levítico 19, Isaías 56, Ezequiel 20, fala que é o meu sábado. O meu sábado é o sábado de Deus. Não é o sábado seu. Não é o dia que você tem para você. E esses são os argumentos que eu sempre ouvi em igrejas. O sábado ou o domingo é o dia que eu tenho para mim. Eu trabalho de segunda a sábado, domingo é o dia que eu tenho para mim. Esse não é o seu dia, meu amigo. Esse é o dia de Deus. É uma bênção para você. Se você viver conforme Deus manda, você vai ver que bênção que é esse dia. Não é dia para você ficar jogando videogame, que é o argumento que o cara usou, para você ter uma ideia. É o dia que eu posso jogar videogame. Um cara de 30 anos. Mas não. Como que a gente deve cumprir esse sábado, então? Então, sábado, ele deveria ser preenchido como louvores. A gente tem que o título do Salmo 92 é para louvor no dia de sábado. Era um dia que era levado sacrifícios extras para o templo de Deus, como a gente vê lá em Neemias. E é o dia reservado para santas convocações. Então, o que é uma santa convocação? Ou santa assembleia? É o que nós fazemos hoje. É o culto solene ao nosso Deus. É aquele evento, aquela reunião solene dos santos. Isso era reservado para o dia de sábado. A gente vê em Levítico 19, vamos abrir lá, Levítico 19, 30. E depois capítulo 26, 2 também. Alguém abre no capítulo 19 e alguém abre no capítulo 26.
Quem achou pode ler, Levítico 19:30. E 26, capítulo 26, 2. Então, o que ele está falando aqui? Reverenciar o santuário. O que isso significa? Deus falou uma vez, eu escutei duas. Deus falou duas, eu escutei quantas vezes? Um monte, né? Reverenciar o santuário é não deixar de congregar, não é deixar de ir ao templo, não é desprezar e menosprezar o ajuntamento solene, como a gente tem lá em Hebreus, que fala para não deixar de congregar. Então a gente tem que no sábado estava relacionado tanto o descanso, não trabalhar, cessar toda obra, não somente você, mas todos os que estão à sua volta. O seu empregado, o seu servo, a sua esposa, o seu animal, ninguém deve trabalhar. O descanso estava envolvido no sábado, como também as santas convocações. Então esse é um dia que a gente santifica, é um dia que a gente busca honrar o santuário de Deus, que a gente busca estar congregado com os santos para louvá-lo solenemente, adorá-lo solenemente, como nós fazemos todo domingo no culto solene, no culto público solene. Então, o dia para ouvir a palavra de Deus também, consultar o profeta. Esse dia que a gente ouvia a palavra de Deus, consultava profetas, quando a gente vê lá é o sábado. A gente tem a mulher sunamita lá, que Elias falou que ela ia ter um filho, ela teve um filho, depois esse filho morreu, e ela foi lá ter com Elias. Né? O filho falou, minha cabeça está doendo, o pai mandou para a mãe, o filho morreu, a mãe foi correr pro Elias. E o marido fala para ela, o que você está fazendo lá? Hoje não é dia de festa, não é dia de eventos solenes, e hoje não é dia de sábado. Por que você está indo buscar o profeta em um dia diferente do sábado? Porque o dia usual da gente buscar e consultar a Deus com essas pessoas, com os profetas, e conhecer a Deus também de forma mais profunda, era o sábado. Era nesse dia, o dia comum, que as pessoas buscavam os profetas. Quando sinagogas passaram a existir também, as sinagogas não é algo que existe desde o princípio. Né? A partir do exílio, que eles foram levados para terras distantes, começaram a ter sinagogas onde as pessoas se reuniam para cultuar a Deus. E aí, qual era o dia que elas se reuniam? Qualquer dia da semana, vários dias na semana, tinha o dia de sábado. É isso que a gente vê toda vez que a gente lê o relato aqui, os evangelhos, a gente vê Jesus Cristo indo para a sinagoga, que dia? Sábado. Ensinar na sinagoga no sábado. A gente vê isso em Lucas 4, 6, 13, Marcos 1, Marcos 6. A gente vê isso acontecendo no sábado. Paulo também, quando ele ia para a sinagoga, quando a gente vê lá em Atos, fala, era sábado, Paulo foi para a sinagoga para pregar o evangelho. Porque eles se reuniam no sábado, que era o dia, como a gente viu, associado para ir frequentar a casa de Deus. Então essa era uma forma de cumprir o sábado. O descanso, bem como a quarta para a santificação, estão expressos no quarto mandamento. Então, sábado é uma bênção e alegria para o homem, mas o homem encontra a sua mais profunda alegria onde? No Senhor. Qual que é a finalidade do homem? Qual que é o fim do homem? Essa é a pergunta que todo mundo conhece do catecismo. Qual que é o fim? Fim não de o final que vai acontecer com ele, mas a finalidade, o objetivo com que ele foi criado. Glorificar a Deus e se alegrar nele, gozá-lo nele para sempre, todo sempre. Então a gente encontra a nossa alegria onde, quando, como? Em Deus. Então como que o sábado ou o domingo pode ser pesado para a gente se o que a gente está fazendo aqui está envolto com a palavra de Deus? Qual é o nosso pensamento em relação a Deus? Qual é a alegria que nós temos? É no futebol ou é de fato nas coisas do alto? Então tudo isso implica em como você sente e experimenta o sábado. E depois a gente continua. Então, isso aqui era mais ou menos a ideia do que era o sábado e o que estava envolvido em cumprir o sábado. Então, domingo que vem a gente vai começar a ver as distorções do sábado. Certo? Então, alguém tem algum ponto ou pergunta que queira fazer agora? Certo. Então, Silas, pode orar para a gente, por favor?